Batalha da Fonte Nova. O Grêmio encara o Bahia hoje à noite, só a vitória importa para o tricolor permanecer na Série A. No Internacional, que se reapresenta hoje, começa a pensar na equipe do Santos, mas teve a rodada ruim e foi ultrapassado na tabela de classificação. Fala galera, chegando aqui com últimas da dupla nesta sexta-feira, sextou. Hoje à noite tem jogo importante, domingo tem jogo importante, reta final de Campeonato Brasileiro é assim, uma decisão atrás da outra. E eu chego aqui com as principais notícias da dupla Grenal. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou a Esther Fishborn e a gente começa hoje tratando do tricolor que entra em campo hoje à noite, dia 26 de novembro, aniversário da Batalha dos Aflitos, e hoje à noite mais uma batalha, dessa vez na Arena Fonte Nova. O Grêmio encara o Bahia, adversário direto na luta contra o rebaixamento, e só a vitória importa para o Grêmio. Somente a vitória. O Grêmio tem 36 pontos, o Bahia tem 37 pontos. Se o Grêmio ganhar, ultrapassa o Bahia, fica coladinho no Juventude, que é o primeiro time fora do Z4, e encaminha o sonho de permanecer na Série A. Diferente dos outros dias que eu trago aqui as prováveis escalações do Grêmio e do Inter, hoje eu vou trazer a provável escalação do Bahia também, pra gente projetar o jogo de hoje à noite. Vamos lá. O Bahia, que tá 3 jogos sem vitória, é o 17º colocado, 3 jogos sem vitória, e esses 3 jogos sem vitória colocaram o Bahia na zona do rebaixamento. Para hoje à noite, o Bahia vai com Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conte, Gustavo Henrique, Matheus Bahia, Patrick, Lucas Mugni, Daniel, Rossi e Gilberto. Rossi, ex-internacional, velho conhecido do Grêmio. Danilo Fernandes, ex-internacional, velho conhecido do Grêmio. Escalação de hoje à noite provável para o Bahia. O Grêmio, que tem uma lista de jogadores pendurados. Eu vou trazer aqui a lista de jogadores que são titulares ou que frequentemente entram no jogo no segundo tempo ou como reservas, mas o Grêmio tem mais jogadores pendurados. Vamos lá. Jeromel, Vidiaçante, Douglas Costa, Wanderson, Cortez, Campas, Darlan, Diego Souza, Rodrigues e o Wagner Mancini também está pendurado. Esses jogadores, se tomarem cartão amarelo hoje, ficam de fora do próximo jogo, que é contra o São Paulo no dia 2. Uma provável escalação do Grêmio. O Grêmio tem de desfalque o Lucas Silva, ele está amarelado. Então o Grêmio tem Gabriel Grando, que é o Chapecó, Rafinha ou Wanderson na lateral direita, Jeromel, Kahneman, Cortez, Vidiaçante, Thiago Santos, aí ali na frente o Campas, na ponta direita Alisson, na ponta esquerda o Ferreira, Borja ou Diego Souza no comando de ataque tricolor. Esse é o provável Grêmio. O Grêmio precisa somente da vitória hoje. Se o Grêmio empatar com o Bahia, deixa os dois times vivos, mas ainda é muito difícil porque o Grêmio teria que vencer as últimas 3 partidas contra o São Paulo, contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro lá no dia 9. É um jogo atrás do outro, então o Grêmio precisa garantir essa vitória hoje contra o adversário direto, e aí se tiver que empatar algum outro jogo, que seja o jogo contra o Corinthians, que seja o jogo contra o São Paulo. Hoje o Grêmio precisa vencer. Perdeu ou empatou, tragédia. Eu vou trazer aqui porque é importante, mas a gente já discutiu isso, que na segunda-feira o Grêmio tem marcado o julgamento daquela confusão pós-jogo contra o Palmeiras, a torcida invadindo o gramado, quebrando o VAR, quebrando vidros de carros, toda aquela confusão. O Grêmio tem julgamento marcado para segunda-feira. Se condenado, o Grêmio pode pagar até uma multa de até 100 mil reais e perder até 10 mandos de campo. O Grêmio já está atuando sob liminar sem torcida, mas se o Grêmio vencer a audiência, o Grêmio pode voltar a ter seu torcedor. O Grêmio que ainda tem jogos do Brasileirão em casa. Isso pode significar uma mudança, uma virada de chave para o Grêmio. Na segunda-feira a gente vai ter mais notícias sobre isso. O Rafinha também vai ser julgado. Ele que mesmo no banco de reservas xingou o juiz, xingou a arbitragem, então ele também vai ser julgado, pode ser suspenso por até 6 jogos. Ele já cumpriu uma suspensão, deve ficar por isso mesmo, mas o Rafinha também vai ser julgado nessa audiência de segunda-feira. Trocamos de lado para falar do Internacional, que se reapresenta hoje à tarde lá no CT Parque Gigante, para começar a pensar o jogo contra o Santos. Perdeu para o Fluminense na quarta-feira e agora precisa da vitória contra o Santos, porque foi ultrapassado na tabela pelo Ceará de Thiago Nunes. Isso mesmo, Ceará de Thiago Nunes venceu por 2-1 a equipe do Corinthians e agora tomou o 8º lugar na tabela
do Internacional. Inter, que tem 47 pontos, em nono colocado, será que foi a 49 e pegou agora o lugar do Internacional na tabela. Nós temos ainda também um jogo dessa rodada do América Mineiro contra a Chapecoense, que já está rebaixada, e o América também pode ultrapassar o Inter aí, o América que está coladinho ali com o Ceará. Então, são jogos para o Inter ficar ligado, mas se o Inter fizer a sua parte, muito provável vai conseguir o seu grande objetivo, que é a vaguinha na Libertadores. Para a partida de domingo, o Diego Aguirre tem alguns desfalques. Primeiro, o Rodrigo Dourado, que foi suspenso, levou o terceiro cartão amarelo. Depois, o PV, Paulo Victor, ele que levou um cartão vermelho, até se mostrou muito indignado em suas redes sociais, mas ele cumpre suspensão contra a equipe do Peixe. Tem também ainda o Lindoso, que tá se recuperando de uma lesão. A previsão era de 10 dias, ele deve estar voltando para a semana que vem, mas para esse jogo ainda não. O Yuri Alberto, que se recupera de um edema ósseo, vai passar por uma reavaliação, tendência que seja hoje ainda lá no CT Parque Gigante, mas ele ainda é dúvida, provável que ele não jogue. E tem também ainda o Daniel, que está naquela novela de se recuperar de uma fissura na costela e ainda não volta também. Mais uma chance aí para o Marcelo Lomba seguir como titular. O Colorado, que ainda tem mais 3 jogos só no Campeonato Brasileiro, 2 em casa, então contra o Santos domingo, depois contra o Atlético Goianiense, fecha o Campeonato Brasileiro contra o Bragantino lá no dia 9, e aí encerrou o Campeonato Brasileiro no dia 10. A gente deve ter algumas informações úteis sobre o 2022 do Inter, porque o Paulo Brax, que é diretor executivo do Internacional, já disse que o Inter começa a pensar o ano de 2022, a temporada do ano que vem, começa a pensar os jogadores que ficam, os jogadores que saem, os jogadores que vão renovar, jogadores que podem vir. O Inter já pensa nisso. Depois do Grenal, começou uma série de reuniões para definir isso da direção com a comissão técnica. O Inter pensa isso também, monitorando a situação da seleção uruguaia, a situação do Diego Aguirre, para começar a pensar 2022. E aí, a partir do dia 10 de dezembro, daqui a pouquinho, a gente já está no fim do mês, a gente deve ter mais novidades sobre isso. Mas por enquanto o Inter se reapresenta hoje, focado na partida contra o Santos, para conseguir uma vaga para a Libertadores. Certo, pessoal? Esses são as últimas da dupla desta sexta-feira, sextou. Hoje a gente tem jogão importante, domingo tem jogão importante. A gente conversa na segunda-feira e fiquem ligados no decorrer da nossa programação. Já deixem um like no vídeo, se inscrevam no nosso canal. De tarde temos atualidades esportivas, daqui a pouquinho o apito final. De noite temos a jornada esportiva e a gente traz mais informações ao longo da nossa programação. Eu vejo vocês na segunda-feira.